Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, pode entrar, pode chegar que está começando o nosso Pod Universitário. Eu sou o Ítalo Jonas e vou estar aqui nesse espaço dedicado a vocês, estudantes do ensino superior que estão moldando o seu futuro com suas ideias. E olha só, hoje o nosso bate-papo tá incrível porque a gente tem uma convidada pra lá de especial. Vou falar um pouquinho só aqui, dar um pouquinho de spoiler para vocês do currículo dela. Olha, ela é executiva na área de educação, ela é professora de MBA, com PhD em marketing e, além disso, ela ainda é membro de diversos conselhos. Eu tô falando da nossa querida Flávia Bravin. Seja muito bem-vinda, Flávia. Prazer estar aqui, falar de estudo, falar com universitários, de educação. É uma honra aqui a gente trocar ideias, né? A gente sabe do poder da educação. Espero que seja muito produtivo o nosso bate-papo. Com certeza vai ser uma honra receber você aqui. E olha só, prepara aí, ajusta seu fone, pega sua água, porque eu tenho certeza que esse episódio aqui vai ser incrível. E para começar, Flávia, eu queria entender um pouquinho da sua trajetória. Como que foi a sua carreira, os pontos mais marcantes, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. Vou começar aqui, né, da parte universitária. É sempre difícil escolher a carreira e saber, será que eu escolhi bem, é isso que eu quero? Com certeza. Eu sou filha de pais professores e eu sempre fui apaixonada por educação. E aí meu pai falou assim, filha, olha como é difícil a vida de pai e professor, certeza, né? Que você quer ser professora. E aí no final eu acabei escolhendo por administração, né? Então eu fiz uma faculdade de administração, trabalhava com marketing na época, numa empresa de cartão de crédito. Você escolheu a administração assim que você terminou o colegial? Ou teve um tempo, um cursinho, Não, eu já alguma entrei coisa? Você já entrou direto? Eu fiz assim, aquelas escolhas bem diferentes, né? E a administração é uma escolha generalista. Chegou a fazer algum teste vocacional, alguma coisa do tipo? Olha, ou não? eu prestei em 92, né? Faculdade, eu fiz muito testes, assim, caseiros, nada muito profundo, né? Hoje eu faço diferente com a minha filha, né? Mas na época, acho que foi muito mais sorte do que juízo a minha carreira ali quando eu tinha 17 anos, eu fui escolher. Eu sabia que eu gostava muito de estudar, gostava muito de compartilhar conhecimento e gostava muito de pessoas. E aí eu fui trabalhar com administração, né? Então sempre achava muito interessante tanto o mundo do marketing, que tem a ver com descobertas, que tem a ver com curiosidade, de ampliar aqui o seu horizonte, e o mundo do RH, de cultura e gente. E olha como é interessante, né? A vida, a carreira, eu sempre acho que o que está dentro de você, o que você gosta, o seu talento, o seu ponto forte, ele sempre encontra, né? Então, assim, se você está preparado, se você está ligado, você busca aquela oportunidade e fecha ali um pouquinho do que combina com você. E aí, mesmo tendo feito, né, ali administração, tendo estudado marketing na faculdade, sem querer, assim, eu fui levar um currículo ali para o banco de estágios da faculdade e tinha um anúncio para ser editor. Uma coisa super diferente, O que né? você fazia, né? Assim, Tava longe ali, né? uma carreira específica, né? Na minha época, tinham poucas faculdades que formavam um editor, e era um editor que era uma pessoa que ia fazer livros de administração, economia e contabilidade, justamente o que eu tinha estudado. Ah, encontrou lá. Então, acho que isso na carreira, nesses momentos uau, assim, pegando ali do primeiro, quando você fala... Eu gostava de estudar e compartilhar conhecimento. Um editor, ele está sempre estudando, ele está compartilhando conhecimento por escrito, né? A gente compartilha conhecimento numa aula, mas a gente também compartilha conhecimento por livros. Tinha a ver com produto, né? Você fazia o produto, você fazia escolhas de capa, de título, qual que é o preço e do conteúdo que eu tinha estudado. Então, acho que esse é o primeiro momento que eu queria compartilhar com você, que eu acho que vários universitários têm, né? Será que eu fiz a escolha certa, né? Tem aqui várias áreas do conhecimento, vários tipos de empresa, como que eu escolho? É uma escolha difícil, né? Às vezes, quando você é muito jovem, é pior ainda, né? Você se forma ali com 17, 18 anos, e ali você já tem que escolher o que você vai ser, né? É tão legal quando a gente é criança, que os pais... O que você vai ser quando crescer? Você fala, ah, você é médico, você é advogado, você... Mas quando você chega ali, 17, 18 anos, que você sente o peso, e agora, né? E foi muito legal isso que você falou, não é uma escolha pro resto da sua vida, Nunca né? é. Nunca é. Então a gente também não pode deixar esse peso tomar conta da gente, né?
E eu acho, assim, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de estudo, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente sabe, quando a gente está estudando algo e fazendo, que a gente sente fluir, sabe? Você É, faz sorrindo, o tempo não passa. Quando você falou, quero ser médico. Por que eu quero ser médico, né? Quando eu leio algo assim, por que eu fico muito mais entretido que o normal? te toca em um lugar especial. E essa informação você deveria guardar e depois você ir juntando, porque ali tem o caminho do seu sucesso na carreira, da sua felicidade na carreira, né? Porque a gente vai falar um pouquinho ali de carreira, não é sobre chegar lá, é sobre qual que é o seu lá, né? É Sim. onde que você entende que você está fazendo a diferença no mundo, que aquilo ali te faz bem, que você faz bem para os outros. Então, eu acho que estudar é sobre isso, né? Flávia, na sua carreira você enfrentou vários desafios, né? Com certeza, porque a gente sabe que as coisas não são fáceis. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente quais foram eles e como que você fez para superar esses desafios? Eu gosto de pensar que o primeiro de tudo é sempre mais desafiador, Sim. né? Então, se a gente colocar assim, o seu primeiro cargo de liderança, a primeira vez que você vai fazer uma apresentação, a primeira vez que você tem que desligar uma pessoa, né? Então, os primeiros são aqueles que você vê os outros fazendo, parece fácil, né? Mas quando é a sua vez, né, de falar assim, não, quando eu for, eu vou fazer melhor. Aí que é o grande desafio. Acho que uma grande comparação que dá para fazer é quando a gente é filho e fala, quando eu for mãe, eu não vou fazer isso que minha mãe faz, eu vou ser diferente do meu. E aí, quando você vira mãe e pai, você vê que não é tão fácil, que você comete outros erros. Então, para mim, assim, o primeiro cargo de liderança é muito desafiador, porque você vai ter que entender e determinar, né, um pouco ali do que você viveu, do que você estudou e de quem você é, qual que é seu estilo de liderança? E eu pelo menos, assim, gosto muito de ler, tem muitos cases, né, de grandes líderes, do que funcionou, só que você só pode ser quem você é, né? Qual que são os seus pontos fortes, qual que é seu estilo de personalidade. Então, eu acho que aceitar, né, com frio na barriga, né, ou tipo, vai com medo mesmo. A gente nunca tá 100% preparado, nem 90% preparado, mas ir lá e mergulhar ali na piscina, às vezes sem boia, sair nadando, acho que foi um dos grandes desafios da minha carreira. E cada passo, né, então ali, a primeira gestão de time, o primeiro cargo de diretora, o primeiro área grande, então todos esses são desafios muito fortes na minha carreira e que você aprende fazendo, E tá? você já se enxergava num cargo de liderança antes? Como que foi essa descoberta para você do tipo assim, nossa, eu vou ser uma líder. E agora, né? Será que eu vou ser uma boa líder? Você chegou a ter esse tipo de pensamento? Será que é para mim? Será que eu tenho um perfil de liderança? Que eu posso dizer? Assim, acho que o porquê a gente faz as coisas faz muita diferença, né? Sim, Então, para mim, ser líder nunca foi sobre o status, sobre o poder, foi sobre fazer a diferença em maior quantidade de pessoas, né? Porque quando a gente é um colaborador individual, o sucesso depende da gente mesmo, né? com Sou eu que certeza. tenho que entregar, eu sei o prazo, eu tenho que mergulhar. Só que o impacto é o impacto um pouco mais reduzido. Quando você é líder, você continua com seus desafios e você tem um impacto no time, né? Você consegue ir mais a fundo em feedbacks, consegue ir mais a fundo num estilo diferente. Então, assim, eu me enxergava não pela questão do status, né? Assim, quero ser presidente, né? Quero dominar o mundo, né? Aquelas questões ali, né? Quero ser ali o A número pessoa que um. manda em todos, a pessoa Não. que toma as decisões. Mas, assim, a gente, acho que eu estudei administração, eu acho que o líder, né, quem gerencia um time, tem um impacto muito grande. A gente fala pouco, né, do papel do líder. Então, para mim, assim, eu acho que ser líder, ser professor, ser mãe ou ser pai é sobre ter pessoas que você vai poder influenciar para o que você acredita que é positivo, que faz a diferença. Então, nesse aspecto, eu sempre quis ser líder, eu sempre quis aumentar ali o tamanho do impacto do que eu fazia. E é assim inspirador, né? Eu lembro, eu, por exemplo, né? Eu já trabalhei em vários setores, em vários times, e tem aquele time que você se sente bem, você se sente confortável, você gosta daquele ambiente, e muito é por causa da liderança, do quanto a liderança inspira todo mundo, né? E o quanto o comportamento dela reflete em todos os colaboradores que estão ali. Então, o papel do líder
né, é essencial, né? E você falou de estar bem, né? Eu não vejo outro jeito da gente trabalhar, né? Então, assim, de novo, né? Para mim, tudo que a gente estuda em administração serve para a nossa vida pessoal. Como que você vai dar o seu melhor na sua casa, nos seus estudos ou na sua empresa, se você não se sente bem? Né? Exato. Então, criar aqui um contexto de segurança psicológica, de você poder ser quem você é, de entender que você é melhor em umas atividades do que em outras, é melhor num contexto do que no outro, você vai entregar, né, e você vai estar muito acima, né, do seu desempenho do que num ambiente que você tem que medir as palavras, que você tem medo ali de falar. Então, o seu estar bem faz toda a diferença e é papel do líder. Entender, mergulhar e ir aprimorando continuamente o estar bem ali do seu time. Agora, Flávia, falando do papel do líder, assim, você tem essas duas experiências, assim, né? A liderança na sala de aula, né? E Aham. a liderança nas empresas, como líder de uma equipe, né? Quais são as semelhanças e as diferenças desses dois tipos de lugares, assim, a sala de aula e o corporativo? Vou começar pelas semelhanças, tá? Então, em tese, seria muito fácil um professor chegar, vamos pegar a lousa ou pegar ali e sair falando. É muito fácil um líder chegar e falar, Ítalo, tem que fazer isso, isso, isso. Falar não quer dizer que você é ouvido, né? Você pedir não quer dizer que aquilo vai ser entregue. Então, assim, acho que tanto o professor, ele tem que entender que não é sobre passar conteúdo, né? O líder não é sobre ir lá e passar informações, é sobre mudança, sobre transformação. Então, para mim, o verdadeiro valor do professor e do líder é estar junto, é ir além, é conseguir ler o ambiente. Né? Então, por exemplo, você começa uma reunião, né? Você começa um projeto, você começa uma aula, ou mesmo aqui o nosso podcast. Você sente que as pessoas estão todas no celular? Tem alguma coisa errada, né? Você sente que as pessoas estão abatidas? Você não vai fazer um check-in, né? Você não vai perguntar como que você chega, o que está acontecendo, né? Então, para mim, tanto o professor quanto o líder, ele tem um desafio de engajamento, um desafio de ir junto, um desafio de saber que ele não está para fazer o fácil. Né? O fácil é você simplesmente coloca ali um gravador ou você manda um e-mail e pede. Né? O fazer o complexo, o difícil, às vezes perguntar algo que a resposta não é o que você gostaria. Tá entendendo? Não, não entendi nada, né? Tá legal. Você vê pela cara do aluno, olha, pela cara dele não tá entendendo. Será que eu vou perguntar? Eu vou tomar. Oh, você entendeu? O que que eu tô... Tem que ter essa ousadia também, né? De chegar e até o aluno e perguntar o que está acontecendo, né? E outra coisa, acho que para mim, que tem muito na liderança e na sala de aula, é diversidade. Né? É Sim. você saber que tanto um time quanto uma turma de aluno tem perfis diferentes, gerações diferentes, jeitos diferentes de trabalhar, de estudar. E você não pode ser, sabe, em inglês é one size fits all, é como falar, tem uma forma que serve para tudo, uma receita única, né? Então você tem que entender que o bom líder, o bom professor, ele consegue personalizar, né? Ele consegue saber que o Ítalo entrega, às vezes, melhor um projeto sob pressão, e o outro entrega sem pressão, ele precisa do tempo dele, que às vezes o melhor jeito de alguém fazer uma apresentação é com figuras, com humor, e para o outro é com exemplos. Então, para mim, a questão da individuação, da personalização, de entender o estilo do grupo e do indivíduo é muito comum do líder e do professor. Aí você falou das semelhanças, né? Vamos para as diferenças, então. As diferenças, então, assim, você pensar o líder e o professor, né? Então, o professor, ele tem um prazo, que é na sala de aula, se bem que eu acho que ele não acaba quando acaba Com as certeza, aulas, ele continua. E o foco é mais específico. Né? Então, ali, o que a gente está falando da aula? A gente está falando de conteúdo, de transformação, né? E tem uma parte que está com o aluno, né? Então, ele está falando, olha, Ítalo, aqui, agora é com você, né? Com você estudar. Se bem que eu sempre falo da diferença, mas eu vou falando da diferença e vou lembrando das semelhanças.
numa empresa, né, você está falando de custos, você está falando aqui de resultados, né? Então, o resultado vai além da aprendizagem, né? Então, você vai ter que olhar o que trouxe de receita, né? Se o orçamento, você tem uma questão muito da política, né? Que não é só o que você imagina, você tem que fazer aqui conversas com outras áreas, tem muita intersecção. Ó, olha a diferença e olha a semelhança, né? Então, se você cuida de uma área, você depende, né? Você está interconectado com outros, mas não esquece que o aprendizado também é interconectado com os outros, né? Então, o ambiente aqui, falando bem cautelosamente, né? Então, ali o ambiente da sala de aula é um ambiente, vamos dizer, mais cuidado, né? E o ambiente da liderança é o ambiente do mundo real, né? Um ambiente que ali você pode quebrar uma empresa, né? Na sala de aula, um caso, né, alguma coisa que você faça errado, você não cria um dano tão grande quanto na vida real, tá? Então, para mim, a grande diferença é que, dependendo do erro aqui do líder, as consequências são muito graves. São muito graves, é verdade. Agora, Flávia, a gente vai falar de um assunto que, assim, a gente sabe que a nossa sociedade já evoluiu bastante, mas ainda temos muito que evoluir. Eu tô falando de liderança feminina, né? Sobre os desafios que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho e também na posição de liderança. Eu queria ouvir de você, assim, para você, na sua opinião, quais que são os maiores desafios que as mulheres enfrentam hoje? E conta também para mim os desafios que você passou e como que você se superou neles. Então, eu acho que começando do começo, né? Acho que falo por mim, falo por muitas mulheres. O primeiro desafio é o desafio da autoconfiança, né? As mulheres tendem a confiar menos nelas ou achar que elas têm que estar mais prontas para aceitarem o desafio, né? Então, tem pesquisas e mais pesquisas mostrando que ao concorrer a uma vaga de trabalho, o homem se permite concorrer não ticando todos os quesitos, e a mulher ela só vai se candidatar quando ela tiver ali 100% ou até mais que 100% do que é pedido para a vaga, né? Então, eu acho que aqui um pouco ali de insegurança, de autoconfiança não tá tinindo, e até perfeccionismo é algo que eu sofri muito aqui, né, no começo da minha carreira, né, e acho que aqui a maturidade, a idade vai te ajudando a lidar com isso, né, e acho que muitas mulheres ainda têm isso, né, tem gente, eu achava quando era mais nova que isso era bom, me fazia me preparar mais, me fazia estudar mais, né? Porque a hora que você olha as salas de aula, né? Quanto na pós-graduação, né? Muitas têm mais mulheres do que homem, né? Então ali mas a gente querer estudar sempre mais, se preparar sempre mais, ou essa noção do eu quero aqui sempre ter nota 10, eu quero sempre aqui surpreender, também traz um peso muito grande, tá? Então, eu acho que a segunda parte do que eu vivenciei, né, do que foi aqui um pouco da minha carreira, o que eu vejo muita mulher, é um peso, né, de que a gente tem muitos papéis e a gente quer exercer todos ali na excelência. Isso é cruel, né? Então, eu acho que você se permitir entregar algumas coisas com 70%, saber que bom o suficiente é bom o suficiente, né? Porque se a gente quiser tirar 10 com estrelinha no papel de mãe, de esposa, de filha, de amiga, de profissional, de líder, o resultado é exaustão, né? E a cobrança, né, interna de sempre ser a melhor em tudo, né? É bem complicado. Mas eu acho que aí tem um outro ponto, Flávia, que é a questão do autoconhecimento, né? Uhum. Você falou um pouquinho agora há pouco sobre isso, né? E eu acho que esse autoconhecimento ajuda nesse sentido, né? Demais. Para mim, assim, uma vida não pensada, não refletida, não sei se vale a pena você viver uma vida rasa, né? E assim, quando eu falei de sucesso, né? Sucesso na carreira, sucesso nos estudos,
cada um tem que ter a sua própria definição de sucesso. É sucesso nos seus termos, Sim. né? Então, quando você mergulha em autoconhecimento e está repleto de ferramentas gratuitas na internet, você vai ver que o seu estilo, Ítalo, é diferente do meu, o seu propósito de vida, às vezes, é diferente do meu, né? Então, você tem, por exemplo, ali âncoras de carreira, né? Tem gente que o propósito da vida, o que motiva é desafio, é adrenalina, sabe? É aventura. E tem gente que a vida vai ser movida à segurança, à estabilidade, tem a ver com as nossas histórias, tem a ver com o nosso jeito. Então, aqui, eu acho que para a gente entregar ali na plenitude, né, com alto potencial, para a gente curtir a nossa jornada e a nossa entrega, né? E para a gente continuar aqui se superando sem autoconhecimento, não vai. Não vai. Porque, Ítalo, é assim, sabe aquela pessoa que você vê ela dando aula, ou você vê aquela pessoa pintando ou cantando? É tão natural, porque ali tem autoconhecimento, ela sabe no que ela é boa, ela sabe como que ela se prepara, porque ela sabe quais são os bons gatilhos e quais são os gatilhos ruins. E aproveitando o momento de estar ali, né? Você Uhum. sabe que eu tive um professor que ele sempre falava da questão do teatro, que falava assim, para os atores, quando você tá no palco, na hora que você entra em cena, você tem que saborear e aproveitar cada minuto que você tá em cena. Porque geralmente quando você começa algum curso de teatro, você tá um pouco inibido, então você quer entrar e sair rapidão, né? Você quer dar ali sua falha e já sair. E ele falou, mas gente, e aproveitar e saborear esse momento. E você falou sobre isso, né? De que adianta você traçar essa jornada se você não aproveitar, se você não estiver gostando daquele momento, né? Porque aí o que você vai levar disso? O que você vai guardar dentro de você sobre isso que você viveu? Por mais que você venceu, vamos supor, venci aquele desafio, me superei. Só que custo essa superação trouxe pra você? E você está falando de autoconhecimento, mas acho que essa questão, sabe, de você aproveitar a jornada, ela passa muito rápido, Passa, né? né? E aqui a gente está sempre assim, né? Ah, eu estou estudando. Quando eu me formar, daí você se forma. Ah, quando eu fizer minha Sempre vai ser o pós-graduação. quando, mas esse quando nunca chega, né? E aí você não aproveitou, né? Você não tirou o melhor, você não se. Daí quando você se forma, fala, ai, quando eu era estudante era tão mais gostoso, né? Então acho que essa questão, assim, sabe, de plenitude, de você conseguir aproveitar cada fase, né? Porque tem um livro que eu gosto bastante, que ele é o Pipeline da Liderança, né? E ele vai mostrando aqui a jornada da liderança. E o conceito dela é um pouquinho o que você disse aqui. Se eu não fui pleno, né, na minha fase atual, isso vale para uma criança, adolescente, né, mas vale muito aqui nas empresas. Quando eu passar para a minha próxima fase, eu vou levar os gaps da Sim. fase anterior, né? Então, se eu não conseguir, mesmo nos estudos, né, na matemática 1, 2, 3, 4, eu vou entupindo aqui o encanamento e, além de me prejudicar como profissional, eu vou prejudicar o meu time, eu vou prejudicar quem está nas fases anteriores. Porque como eu não exerço o meu papel na plenitude, porque eu não fui fazendo a minha lição de casa, quem ali trabalha comigo vai sofrer com o que eu não consegui aprender nas fases anteriores, que eu deveria estar inteiro nelas. Que interessante, Flávia. Você citou um nome de um livro aí. Qual que é o nome do livro mesmo? Eu vou até anotar aqui, gente, ó. Vou pegar as dicas da Flávia aqui, já vou começar a anotar aqui. Olha, não me pergunte de livros, que eu sou apaixonada, te indico vários. Esse é um autor muito renomado, se chama Rancharam, e é um livro que chama Pipeline da Liderança. Pipeline da Liderança. Você sabe, né, Ítalo, que ele fala, né, a gente falou muito de líder, ele fala que a mais difícil transição de liderança é aquela que eu citei, que é quando você deixa de ser um colaborador individual e vai para sua primeira liderança, que em geral é a de coordenação, né? Então, quando você faz essa virada, é a mais difícil de todas, e ele me explica no livro por quê, né? Porque antes você conseguia dar conta de tudo, agora você precisa dos outros, né? Não é mais sobre você, é sobre um time para poder aqui fazer as entregas e testar de novo os seus valores, né? Colocar em prática uma nova agenda, uma nova distribuição de prioridades e de valores. E olha, a leitura é um passo ali, uma dica importante para você conseguir chegar no seu autoconhecimento, né? Pelo que eu tô já entendendo da nossa conversa aqui.
Tem algum outro livro, Flávia, que você também indica pra gente? Pra quem tá buscando autoconhecimento, querendo se aprimorar nessas questões, na liderança? Olha, eu sou apaixonada por um outro autor que chama Adam Grant. Os livros dele são leves, é, é, e ele é muito provocativo, tá? Então, eu recomendo demais Adam Grant, tá? Então, ele tem livros sobre a questão do aprender e o reaprender. E ele fala, por exemplo, então, assim, que hoje, às vezes, é mais importante você desaprender para você poder reaprender e poder abrir aqui a sua cabeça, dado tanto que o mundo tá mudando, né? O tanto que o que te fez sucesso no passado, às vezes você não consegue mais replicar, tá? Então, é, tem o livro Originais dele, tem o livro O Potencial Oculto dele. Então, assim, qualquer livro dele é maravilhoso, uma super recomendação. Ó, pessoal, anotem aí as dicas da Flávia, hein? Eu já tô anotando aqui pra eu correr atrás e ler depois, hein? Muito obrigado pelas dicas, viu, Flávia? Eu amo ler também, então sempre fico ligado aqui nos títulos e conhecer novos autores, porque esses aí eu ainda não conhecia. Então, que bacana. Agora, a leitura, Flávia, quando a gente está estudando, né, que a gente está falando aqui com os universitários, ela também ajuda muito a gente compreender as diversas disciplinas, a gente produzir os trabalhos, né? Ela é importante nessa fase de estudos de uma graduação, por exemplo, né? Tem um outro autor que ele fala que das melhores coisas que você pode fazer para você mesmo são 30 minutos de leitura diária, Olha né? só. Então, assim, você ali antes de dormir, em vez de estar com o celular, você está com um livro, porque ele vai ampliar seu vocabulário, ele amplia a sua visão de mundo. Porque o que acontece, né, Ítalo? A gente acaba vivendo a nossa família, a realidade da nossa empresa, da nossa sala de aula. E com um livro você consegue mergulhar em contextos que você não vai fazer parte, né? Porque eu moro no Brasil, não moro nos Estados Unidos, eu trabalho numa empresa nacional e não numa internacional. Às vezes eu trabalho numa empresa grande, não numa startup. Então, ele abre demais a cabeça, né? Então, seja na ficção, né? Seja na literatura, ou seja na não ficção. Por que eu vou ter que fazer coisa errada, né? Eu vou ter que aprender de uma forma dura se eu posso ler um livro e descobrir, olha o que acontece com quem quis fazer Então, isso, né? Então, a leitura, ela, de novo, né? Vamos pegar aqui o exemplo de, para você e para as pessoas que te rodeiam, faz muita diferença, então. Porque, por exemplo, uma mãe que lê incentiva os filhos a lerem mais. Então, quando você lê, você faz bem não só para você, para sua visão de mundo, né, para o funcionamento do seu cérebro, para ativar ali conexões, como quando alguém vê alguém com um livro, ele gera a vontade, você cria mais leitores no mundo. e você falou dessa relação de pais e filhos. É tão importante a questão da leitura na infância, né? Ter esse hábito da leitura. Porque isso, depois você vai crescendo, isso fica em você. São sementinhas ali que estão sendo plantadas, né? Enquanto você é criança, e você vira um adulto leitor, né? Então é muito importante os pais terem esse papel de influenciadores nesse sentido, né? Ítalo, assim, tem uma pesquisa recente, chama Retratos da Leitura. E é muito triste que, pela primeira vez, o Brasil virou um país de não leitores. A gente tem mais não leitores do que leitores. Poxa. Então, porque o problema do livro é que hoje a gente tem, seja redes sociais, seja o celular, né? E a gente foi tirando o espaço, né? Porque ler é um hábito. E mesmo nos estudantes, olha que triste que é isso. A pesquisa mostrou que 30% dos estudantes do Brasil também são não leitores. A gente está estudando sem ter a companhia de um livro, né? Sem o aprofundamento do livro. E você tem alguma dica, assim, você falou dos meios digitais, do celular, internet, dos streamings. Hoje em dia a gente tem muitas distrações, né? No meio de tanta coisa, de tanta tecnologia, como que a gente pode fazer para ter esse hábito de pegar, sentar, ler um livro? Você tem alguma dica, assim, que você pode dar? Acho que você já deu a resposta, né? Você falou que no meio de tantas distrações. Acho que é tirar a distração, né? Então, o livro físico, o bom dele é que não tem distração, né? Eu leio muito no celular. Tem gente que não gosta, mas eu tenho aqui eu coloco no modo avião. Eu tô tão entretida
que eu consigo mergulhar, né? Assim, você não vai fazer uma leitura de qualidade se ficar um monte de pop-up ali Exato. na A sua dica do modo frente. avião acho que já é super valiosa nesse sentido, porque é o que você falou, você tá lendo aqui, tá chegando notificação, aí você vai ficar aquela curiosidade, chegou um áudio ali, eu tô no meio da... Ai, mas eu preciso ouvir, o que será que me mandaram, né? Então acho que tirar, você colocar no modo avião já não vai ter essas notificações vindo, né? E aqui, assim, se a gente pensar em maturidade, em desenvolvimento, a gente precisa profundidade, né? Então, acho que o exercício da gente conseguir conviver, começa com meia hora, né? Ou sei lá, começa com 10 minutos, que a gente se livra ali do celular, se livra das notificações, e é um tempo com a gente mesma, né? Um tempo que você lê, reflete, anota, vai te trazer uma profundidade que a gente está perdendo também aqui como pessoa e como profissional. E a gente pode começar aos poucos, né? Agora ouvindo você falar, né? É, quando a gente não tem o hábito, às vezes inserir ele de uma vez é muito complicado e às vezes você causa até aquele espanto de falar, não quero, não vai dar certo, não dá pra mim. Mas você ir colocando aos pouquinhos, é o que você falou, começa com, né, sei lá, 20 minutinhos ali. E depois você vai aumentando de forma gradual esse tempo. É uma boa solução, né? Fantástica, assim. E começa também, por exemplo, você viu um filme. Tem muito filme baseado em livro. Lê o livro do filme, né? Tem uma pessoa que você admira muito. Pede uma dica para ela. Você estava numa reunião, alguém comentou um livro, né? E te marcou ali os exemplos. Compra na hora aquele livro, né? Então, assim, eu acho que você tem que começar com algo, né? Não tem leitura ruim, né? Então, assim, você não precisa começar com um livro pesado, com um livro... Começa com... E aí você vai sentindo como é gostoso, sabe? Ver a construção das frases, o raciocínio do autor, deixar a sua imaginação ali nas palavras, né? Que não tem som, que não tem o vídeo, e o prazer vai te alimentando. É que nem academia, né? Você não precisa Sim. começar com 4 horas. Começa com aquela sensação gostosa, né? Do exercício. A leitura proporciona a mesma sensação. O poder de imaginar, né? Você falou de filmes, de livros, né? É tão legal assim. Eu, às vezes, quando tem algum título que eu gosto bastante, eu prefiro ler o livro primeiro, mas isso é uma coisa minha, né? Porque eu posso imaginar como que eram os cenários, como que eram os personagens. Depois eu vou ver a visão ali que o diretor e o pessoal da produção do filme teve sobre, né, aquele livro. Mas é muito bacana a gente ter esse tempo de imaginar, de você ler e pensar, olha, eu imagino dessa forma, pra mim é assim, né? E hoje em dia parece que é tudo pronto, é tudo mais jogado, né? Os feeds você já joga ali, né? Hoje em dia você nem mais escolhe, você liga ali e você já vai passando, é tudo muito descartável também, né? E aí depende, assim, que tipo de pessoa você quer ser na vida, né? Que tipo de profissional. Você quer ser aquele que só vai até a página 1, né? Pegando o exemplo do livro, e a hora que vem a pergunta mais provocativa, você não tem estoque, né? Você não tem repertório. Ou você quer ser a pessoa que consegue ter um bom debate, boas argumentações. Não tem como você ser uma pessoa profunda, né, que pensa diferente, que consegue ali lidar com as mudanças do mundo, se você não tiver profundidade. De onde vem profundidade? Vem de conversas com pessoas que têm profundidade também, livros e estudo, né? Então, para mim, assim, de novo, né, aqui um pouquinho do sentido da vida e da carreira, né, você precisa ir mais a fundo, né, se você quer ir mais longe também na sua carreira. Flávio, a gente infelizmente está chegando ao final do nosso bate-papo, foi muito bom, mas não vou deixar você ir embora sem antes você dar umas dicas pra gente sobre quem quer ser líder, né? Quem aí de repente já tá imaginando, já se enxerga como um líder, ou quem ainda não se enxerga, mas de repente vai ser, né? Vai ser colocado nessa situação. O que fazer para ser um bom líder, para conduzir uma equipe, para motivar, engajar uma equipe, influenciar positivamente todos os colaboradores que estão ali com você? Então, acho que você já disse, né, muito aqui do caminho, do que eu acredito. Primeiro, autoconhecimento, né? Você Que não a vai gente ser um falou bom líder bastante, né? se você não Autoconhecimento. saber, assim, o que te faz bem, o que te irrita, onde que você exerce seu potencial pleno, né? Onde você tem mais dificuldade. Então, mergulhe no autoconhecimento e, se possível, conheça também o seu time, né? Conheça também as pessoas que você trabalha, né?
como que elas preferem receber uma informação, como que elas também são mais produtivas. Então, essa eu acho que é a minha primeira dica. A segunda, se prepare, né? Então, observe, leia o contexto, leia livros, estude, né? Tem muita série bacana, Ítalo, na Netflix, principalmente sobre os líderes ruins, né? Então, ali, você pesquisar, tem o case ali de várias startups, como que alguém que era muito genial mostrou que só talento não é suficiente, e aí você vai vendo, assim, aprendendo ali, não só em livro, mas também com muita série boa para assistir. Então, estude, pesquise, né? Leia o ambiente. E a terceira dica, vai com frio na barriga mesmo, porque a oportunidade não passa toda hora, né? Então, se você acha que você só pode aceitar quando você está 100% ali preparado, talvez você nunca seja, né? Então, se você aceitar, né, se conhecendo, se preparando e com humildade, né, para de vez em ali se avalia, pergunta para os outros, tem ali pessoas que são como mentores para você, você estará no bom caminho. E o frio na barriga sempre vai existir, né? A Eu acho gente que tem que aceitar, né? o frio na barriga é a resposta de que aquilo é importante para você, porque se você não se importasse, você não ia ficar Sim. nervoso, você não ia ficar. Então, assim, como você quer fazer bem feito, né? Será que eu vou conseguir? Mas quando é genuíno, né? Quando você está dando o seu melhor, você vai ajustando no caminho e você chega lá. Ai, que legal. Flávia, muito obrigado pelo bate-papo, por ter topado estar aqui com a gente no Pod Universitário. Foi muito bom conversar com você. Eu saio daqui inspirado e tenho certeza que as pessoas, os estudantes que assistiram aqui com a gente também saem inspirados aí com a sua história e com a sua trajetória. Muito obrigado. Ai, obrigada. E aí, depois que a gente compartilhe nossas experiências de liderança Sim, e de leitura também. com certeza. Tá tudo anotadinho aqui os livros, hein? Depois eu vou querer mais. Pode deixar. Obrigado. E você, estudante que nos assistiu, que veio com a gente aqui até o final desse bate-papo, eu quero agradecer. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E olha só, vou dar algumas dicas finais aqui para vocês. Primeiro, usa o espaço dos comentários aqui para falar pra gente o que você mais gostou da nossa conversa. Você pode falar também pra gente alguns temas que você gostaria de ver nos nossos próximos episódios. Não esqueça também de recomendar o vídeo pros amigos, familiares, deixar aquele like, ativar o sininho das notificações e também de seguir aqui o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Eu fico por aqui, a gente se vê em breve, até a próxima.